Excelências, senhores membros da mesa do Presídio das Nações Unidas, Excelências, senhores chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras, meus senhores, do alto desta importante tribuna, saúdo a todos os presentes, com votos de que este encontro constitua mais um passo decisivo na procura da paz e da segurança internacional e de uma relação mais justa e equilibrada entre todas as nações. Os conflitos político-militares e as enormes desigualdades econômicas ainda existentes representam uma ameaça permanente a toda a humanidade, o que nos leva a nos unirmos num esforço comum na resolução dos problemas reais que constituem as nossas prioridades, como a proteção do ambiente, a erradicação definitiva da fome e da pobreza, das doenças endêmicas, do tráfico de pessoas e drogas, da imigração ilegal, do terrorismo e de outros atentados à paz, criando o ambiente adequado ao progresso social e ao desenvolvimento. Para se cumprir esse nobre desiderato, importa concentrar todo o nosso empenho na resolução pacífica dos conflitos, que levam alguns países a um clima permanente de tensão ou de guerra iminente. Defendemos o multilateralismo nas relações internacionais, pois só ele contribui efetivamente para a paz e a segurança mundiais. Assim, nunca é demais insistir na necessidade de uma reforma profunda da Organização das Nações Unidas para que possa melhor cumprir com a grande responsabilidade que tem na gestão e resolução de conflitos e na prevenção das guerras. Reiteramos a necessidade de se alargar o número de membros permanentes do Conselho de Segurança, contemplando nomeadamente a África e a América do Sul, pelo facto da atual composição que contemplou na altura, sobretudo as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, já não refletir a necessidade de um mais justo equilíbrio geoestratégico mundial. Minhas senhoras, meus senhores, a tensão prevalecente na Península Coreana, que continua a pôr em perigo a paz mundial, deve continuar como uma das grandes preocupações da comunidade internacional. Encorajamos e felicitamos os esforços diplomáticos que vêm sendo feitos pelas grandes potências mundiais, nomeadamente pelos Estados Unidos da América, a Rússia e a China, no sentido de se fazer daquela parte do nosso planeta uma zona de paz e de segurança. Preocupa-nos igualmente o conflito do Médio Oriente, que se vem eternizando, sendo fundamental que as sucessivas e pertinentes resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sejam respeitadas, em especial as que dizem respeito à importância da criação de um Estado palestino independente, que convive em paz com o Estado de Israel e desenvolvam entre si normais relações de vizinhança e de cooperação econômica. Com relação à crescente tensão no Golfo Pérsico, onde se situam importantes reservas de crudo ameaçadas pelo conflito latente e na iminência de pôr em perigo a segurança energética mundial, apelamos à contenção de todas as partes envolvidas e que sejam encontradas as melhores soluções à mesa das negociações. A África, nosso continente, vem sendo assolada pelo terrorismo, sobretudo o de cariz fundamentalista religioso, que atinge países como o Mali, o Níger, a Nigéria, os Camarões, o Burkina Faso, o Tchad, a República Centro-Africana e a Somália, para citar apenas alguns. A comunidade internacional e a União Africana em particular devem prestar atenção
a necessidade da normalização da situação política na Líbia, pelo facto de os territórios controlados pelas diferentes milícias serem a fonte de abastecimento logístico em armas e munições dos grupos fundamentalistas que atuam no continente. Angola tem procurado dar a sua modesta contribuição, na medida do possível, na prevenção ou resolução de conflitos, sobretudo na região da SADC, dos Grandes Lagos ou da África Central, como foi o mais recente caso do Memorando de Entendimento entre Ruanda e Uganda, assinado em Luanda, e que nos parece ser um passo importante na prevenção de um conflito que se estava a incubar e na iminência de eclodir. Aproveitamos esta oportunidade para, desta tribuna, apelarmos ao fim do embargo econômico imposto há décadas a Cuba, sobretudo se tivermos em conta um facto recente de uma janela aberta de oportunidade de aproximação e regularização das relações. Permitam-me, igualmente, que exorte ao fim da guerra comercial que neste momento opõe duas potências econômicas, os Estados Unidos da América e a China, pelas consequências nefastas que já se fazem sentir na economia mundial. Minhas senhoras, meus senhores, o mundo assiste impotente ao fenómeno das alterações climáticas e do aquecimento global, que se tem vindo a agravar, como comprovam os mais recentes estudos científicos, e o aumento galopante dos fenómenos naturais e suas consequências devastadoras, com proliferar um pouco pelo mundo fora de uma série de tufões, ciclones, tsunamis, cheias ou ainda secas severas. Os exemplos concretos desse fenómeno multiplicam-se pelo mundo fora, o que nos leva a associarmos-nos àqueles que denunciam a irresponsabilidade dos que persistem em ignorar esses sinais e se sentem no direito de continuar a sustentar indústrias poluentes. Saudamos a iniciativa da realização recente de manifestações em centenas de países pelo mundo fora e que se constituíram num verdadeiro cordão humano em defesa da preservação do ambiente, em prol da defesa do planeta, nossa casa comum. Trabalhemos em conjunto pela preservação das florestas tropicais ainda existentes na América do Sul, em África e na Ásia, caso das florestas das bacias dos rios Amazonas e do rio Congo-Zaire, que, não tendo sido ainda totalmente devastadas pelo homem, são das últimas reservas renovadoras do oxigênio e absorvedoras do dióxido de carbono e do clorofluorcarbono, ambos destruidores da camada de ozono. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que pretendem dar continuidade aos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, apesar de nobres e justos, mesmo assim não são, por si só, a garantia de melhores resultados no futuro. Para se alcançar o desejado desenvolvimento sustentável, importa que os objetivos contidos nessa agenda possam ser alvo de um salutar confronto de ideias em torno de projetos alternativos, adequados à situação política e à realidade concreta dos países que delas mais necessitam. Os conflitos, a fome, a miséria e a doença não se eliminam apenas com soluções políticas e burocráticas, mas também através da boa governação, do combate à corrupção e outros males sociais, da defesa do ambiente e do reforço de valores como a dignidade humana, a cidadania responsável e inclusiva, a justiça social e a igualdade de oportunidades. Nesse âmbito, importa salientar o papel reservado à juventude, a única força motriz capaz de vencer todos esses desafios. É importante
que se aprofunda a qualidade da sua educação no plano técnico e cultural para que a sua formação específica não deixe de levar em conta o contributo dos grandes homens das diferentes culturas e civilizações que ao longo dos séculos nos ajudaram a compreender melhor e a amar o mundo e os nossos semelhantes. É com profunda esperança no empenho dessa juventude que mantenho o otimismo e continuo a acreditar que podemos legar um mundo melhor aos nossos descendentes. Minhas senhoras, meus senhores, falando de Angola em particular, gostaria de destacar as profundas reformas em curso que têm como objetivo construir de facto um Estado democrático de direito, combater a corrupção e a impunidade, promover a cultura da responsabilização e prestação de contas pelos servidores públicos, criar um ambiente de negócios mais atrativo ao investimento privado nacional e estrangeiro e, deste modo, aumentar a produção interna de bens e de serviços, reduzir as importações de bens de primeira necessidade, aumentar o leque e a quantidade de bens exportáveis e aumentar a oferta de emprego. O Executivo encara todos esses desafios com bastante seriedade e transparência. Entre outras medidas, estão em processo de privatização cerca de 150 de empresas e ativos públicos de diferentes setores da economia, incluindo o petrolífero, e lançamos um ambicioso plano de construção e reabilitação de infraestruturas de produção e distribuição de água e energia, construção de hospitais e estabelecimentos de ensino, reparação de vias secundárias e terciárias e outras, e que vão abranger a totalidade dos 164 municípios do país, tendo já o orçamento assegurado para tal. Aproveitamos ainda esta oportunidade para dizer que Angola está hoje aberta ao mundo, aberta ao investimento estrangeiro em todos os domínios da nossa economia. Muito obrigado pela atenção.